Deus abençoa cada um dos irmãos. Deus abençoa todos através da internet, a transmissão da rádio web de Cuiabá, com o irmão Benivaldo. Deus abençoa a todos. Nós vamos para nossa leitura, São João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nosso querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra, ungida e inspirada para nós nesse último dia, através do profeta de Apocalipse 10, 1-7. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo faça-se presente, abençoando a cada coração, falando com cada coração aqui através da internet, vários irmãos que estão nos acompanhando neste momento. No nome do Senhor Jesus, amém. Deus os abençoe, irmãos. Poder sentar. Vamos falar um pouquinho sobre os 7 trovões e a ressurreição. A primeira ressurreição é um ponto muito importante na nossa fé cristã, né? A ressurreição. Porque se não houver ressurreição, Paulo disse, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis, né? Ele diz infeliz ou miserável de todos os homens, né? É como o povo quando eles saíram do Egito. Eles forçaram Arão a fazer um bezerro de ouro e depois eles foram festejar e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Então, eles estavam apenas esperando em Deus só nesta vida. E eu creio que o cristão, o alvo dele é o arrebatamento, e se ele não alcança a transformação mesmo em vida, a sua fé tem que estar na primeira ressurreição. Porque ressuscitar de todo jeito você vai. Você sendo salvo ou não salvo, você vai ressuscitar. Mas Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, milênio é para aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Quem vem na segunda ressurreição, ele não entra no milênio, nos 1000 anos de paz, de gozo, né? Apesar que o milênio ainda é o tempo, né? É o tempo depois da batalha de Armagedon. Porque há 2 batalhas, Armagedon e Gog e Magog. Gog e Magog é depois do milênio, né? Mas Armagedon é a terceira, nós dizemos, é a terceira guerra mundial, é o terceiro ai, né? Então, a esperança, né? A nossa esperança, quando você abre Hebreus capítulo 11, você lê Hebreus 11, você vê os heróis da fé, né? Ali, quando ele fala de Noé, Abraão, Abel, Jacó, Sansão, todos eles incluídos ali como heróis da fé. Agora, São Paulo, quando ele está escrevendo, ele disse que aqueles santos do Antigo Testamento, eles estavam buscando uma cidade, né? Eles não buscavam uma pátria aqui, né? Eles buscavam uma cidade, cujo construtor e edificador, o arquiteto era Deus.
Imagina somente nós hoje, né? Não tendo a força e a saúde que eles tinham, né? Mas tendo uma fé muito mais superior. Quando a Bíblia foi revelada, quando os 7 selos já foram abertos, os 7 trovões foram revelados, Deus enviou o seu profeta ao mundo gentil para tirar uma noiva. Nós pensávamos que a noiva seria a do Calvário, mas a noiva do Calvário ela caiu em Niceia, né? E a noiva, a pentecostal, estava suposta a casar com Cristo, a virginécia, ela não tinha azeite, ela o jogou para fora, ela não o reconheceu. Mas Deus, nesse último dia, Ele tem realmente formado a sua noiva. Aquela parábola que Jesus conta dos coxos, cegos, mancos e aleijados, que foram forçados a vir à festa do rei, né? Nós não recebemos nem convite, né? Nem convite. Nós estamos totalmente fora de todas as eras. Nós não pertencemos a nenhuma das 7 eras. Nós fazemos parte da era da esposa, porque nós somos aquele povo que fomos achados fora da era. Quando ele foi expulso, nós também fomos expulsos. Então, Hebreus diz 11, verso 14, você pode ler o 13 também, onde São Paulo diz que aqueles que falavam daquela forma, tinha aquele linguajar, aquele ar, né, o ar deles, assim, mostrava com alguém que estavam buscando uma outra pátria. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, de tornar. Veja bem, se você foi metodista, lembra dos tempos da metodista, da católica, do tempo do pentecostalismo, do tempo da primeira e segunda etapa, há oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Agora, as mulheres, 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Veja bem que a ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11 de São João, não era a melhor ressurreição. Lázaro ainda voltou no mesmo corpo, morreu depois, né? O filho da viúva de Naim também morreu depois. A filha de Jairo também morreu depois. O moço que caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou, aquele morto, também morreu depois. Nós estamos falando de uma ressurreição que viemos em um corpo incorruptível, imortal. Não é vindo uma ressurreição num corpo ainda com os mesmos desejos. Lázaro veio com o mesmo desejo, naquele corpo de carne que foi formado do sexo, mesmo que ele estava podre, mas ele ressuscitou, né? Mas ele teve que morrer de novo para poder vir naquela ressurreição e sair do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Veja que Lázaro, quando Jesus morreu, houve um grande tremor de terra e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Você pode ver que Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele chamou pelo nome, senão viriam todos. Ele é a voz da ressurreição, senão todos viriam. Ele chamou Lázaro, né? Vem para fora. Então Lázaro, que já estava viajando há 4 dias, retornou, né? Retornou, mas no mesmo corpo, né? No mesmo corpo, porque você pode notar mais adiante, no capítulo 12, que aqueles fariseus, judeus, estavam procurando matar Lázaro, porque o povo estava crendo por causa de Lázaro. Eles estavam procurando apagar a evidência, né?
E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, mas eles estavam realmente de olho na promessa. Eles não deixaram cair por terra uma palavra dos profetas, nada, nem da história. Eles esperavam. Jesus disse, muitos profetas e justos desejaram ver esse dia, né, e não viram. Bem-aventurado, ele diz, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Mas muitos desejaram ver e não puderam. Hoje também muitos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, que nós ouvimos nesse dia, e eles não ouviram. Irmão Brana falando de Sankey, de Moody, de Finney, de Lutero, eles também desejaram estar nesse dia. Eles faziam parte do grão de trigo, de São João capítulo 12, versículo 24, se eu não me engano, eu tenho notado aqui. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Agora, o grão que caiu na terra, Cristo, né, a palavra, veja que depois, quando eles foram realmente colocados naquela era das trevas, o irmão Brana diz que a era das trevas foi o tempo que a semente caiu na terra. Ela apodreceu. Quase 1.500 anos de perseguição, de morte, a igreja sendo perseguida, 68 milhões de cristãos foram mortos pela Igreja Católica Romana. E parece que houve um tempo de silêncio, né? Um tempo de morte, de tristeza. Mas não, a semente está debaixo da terra. De repente aparece um broto, pequeno broto chamado Martinho Lutero, trazendo uma mensagem de justificação. Depois surge um talo, que era John Wesley. Depois o talo, a borla. E depois vem a espiga, que foi o tempo pentecostal. Mas ainda não tinha grão, não tinha alimento. A lavoura estava bonita, estava linda, estava florida, mas não tinha alimento ainda. Não podia alimentar o mundo. Mas naquele momento que começou a secar, aí vem o tempo de colheita. Vem aquele tempo de colheita que aquela plantação fica feia. Aí é o momento que ela tem valor. Você sabe que no broto ela não tem valor. Você vai vender no mercado, você não vende como você vende o grão. Quando está na borla, no talo, na espiga também não tem o valor. Há muitos que vendem, mas não recebe o que ele ia receber quando ele colhesse, ensacasse o milho, o trigo. Aí vem o tempo de colheita. Vem esse tempo agora. Esse é o tempo da colheita. Esse é o tempo de rapto. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11. Esse é o tempo. Agora, o que Deus procura? Estamos falando de 7 trovões e a ressurreição. Deus procura a fé. Deus procura a revelação no seu coração. É Deus trabalhando. Às vezes nós não deixamos Deus trabalhar no coração da pessoa. Nós não deixamos Deus trabalhar no coração do filho, da filha, daquela pessoa que você já pregou, não prega mais. Você já pregou, já falou, deixa que aquela semente vai nascer ali. Agora vejo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. 40 de Hebreus 11. Para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Veja só, o tempo da era da esposa, o tempo da era do filho do homem. Nós não estamos falando da era de Laodiceia. A era de Laodiceia acabou, terminou para nós. Para os laodiceanos não terminou, mas para nós terminou. Então todos que dormem no pó dependem desses 7 trovões. Agora, o que é esses 7 trovões? Esses 7 trovões é vida. Esses 7 trovões é Deus. Esses 7 trovões é o Espírito Santo. Esses 7 trovões é a ressurreição.
irmão Brano aqui atrás, ele nos fala para que foi dado o Espírito Santo. Ele disse sobre o grão de trigo: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não pode trazer outra vida. Agora veja, né? Isso é absolutamente essencial e necessário e obrigatório e compulsório que você receba o Espírito Santo agora, pois se você não o tiver, você não pode entrar na ressurreição. É coisas que Deus vem nos apertando, Deus vem exigindo de nós. Você tem que ter esse Espírito, você não pode perder. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem que receber ele cada dia. Você não recebeu em plenitude, você está recebendo em porção, porque sem ele você não ressuscita. Porque se o irmão Brana fala desse grão de trigo, ele disse assim: se esse grão de trigo ele cai na terra, mas ele não tem vida, ele só apodrece. Ele só vira uma denominação. Ele só vira um crente. Ele não vem com vida. Ele não vem com um grão, porque ele desceu sem vida. Veja só a morte. Todos temem a morte. Desde os insetos, os animais, tudo teme a morte. Porque as pessoas querem viver. Mas nós temos a esperança. Deus tem nos dado uma promessa. Porque o irmão Brana disse: você não está preocupado de descer a sepultura. O problema é sair dali. A preocupação não é descer. O medo não é descer, é sair. E para você sair, você tem que ter o batismo do Espírito Santo. É dobrar os joelhos no quarto. Quando vem na igreja: Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Porque ele é o penhor. É o penhor da nossa salvação. Ele é o primeiro pagamento. É o penhor da sua salvação, ele é o primeiro pagamento. Se aquele grão não tem o germe de vida nele, não importa quão bonito ele pareça, ele nunca crescerá. Ele ficará no chão e apodrecerá. Ele tem que ter o germe de vida nele. Essa mensagem tem que ter o germe de vida nela. A mensagem que você está ouvindo, você ouviu uma mensagem na Assembleia de Deus, na Batista, Metodista, era um grão, mas você descobriu que ele não tinha o germe de vida. Ele tem que ter o germe de vida. Pode haver dois homens, ambos exatamente parecidos. Um deles pode ser um homem bom, ele pode fazer boas obras, ele pode fazer até certo ponto. Mas a não ser que aquele homem tenha vida eterna em si, ele nunca se levantará na ressurreição. Agora, o que é a vida eterna? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. O dom gratuito é a vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo. É a vida, é Zoe. Zoe no grego é a vida de Deus. A mensagem ela vem para mexer conosco, para que você se preocupe. É a mesma coisa que você descobre que tem uma herança. Você vai em busca. Você vai buscar. Você vai buscar documentos. Você vai em busca. Você pega um advogado. Você quer aquela herança. Você está precisando, você quer, é sua. Às vezes é terra, é gado, é dinheiro. Você vai em busca. A sua salvação também já foi paga. Você foi salvo antes da fundação do mundo, mas você tem que ir em busca.
O Espírito Santo é seu, mas você tem que ir em busca. Sem ele, você não sai da sepultura, na primeira ressurreição. Não vai pensar em querer sair da sepultura na segunda ressurreição. As virgens nessa saem na segunda ressurreição. As virgens nessa não entram no milênio. Não. Os judeus entram no milênio, os 144 mil. A noiva, a esposa, ela entra no milênio, porque ela está com ele. Ele disse, mas a não ser que aquele homem tenha vida eterna em si, ele nunca se levantará na ressurreição. Ele não pode fazê-lo, não há nada ali para ressuscitá-lo. É como o grão de trigo, se não tiver o germe de vida, ele apodrece, mas não nasce. Se ele tem o germe de vida, ele vai apodrecer, mas ele vai nascer. Você não pensa que você vai morrer e vai ficar ali dentro da sepultura? Não. Quem fica na sepultura é seu corpo. Os restos mortais que ficam ali. Porque às vezes a pessoa pensa que a sua mãe está ali, seu pai. Não, ele não está ali. Ele morreu salvo, ele está com o Senhor. Se ele não morreu salvo, ele está no pesadelo. Ele está aguardando, esperando a segunda ressurreição ainda. Ele não vem na primeira, porque ele não morreu com o germe de vida. Ele não recebeu o Espírito Santo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que Lázaro morreu crendo nele. Uns dias antes, Jesus tinha jantado na casa de Lázaro. Logo Lázaro morreu. Mas Lázaro morreu com germe de vida. E quando Jesus chamou, ele escutou a voz. Ele sabia que era ele veio. Irmão Brana disse que ele viajava 4 dias. E ele ouviu aquela voz. A voz penetrou na eternidade. E logo desataram ele saiu dali do sepulcro. A não ser que o homem nasça de novo, diz o profeta. Ele não pode de modo algum entrar nesse reino. Ele tem que nascer. Para nascer, ele tem que morrer. Agora, quando nós chegamos aqui no primeiro selo, parágrafo 75, o irmão Brana disse, então, virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva, para reunir ela. 7 trovões reúne ela. Agora, para se reunir, tem que estar no mesmo espírito, na mesma fé. Para reunir a noiva para a fé de rapto. Os 7 trovões reúne para a fé de rapto. O rapto, então, é uma revelação, diz o profeta. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos que avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados no momento e ser tirado dessa terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor, achar onde isso está escrito. Temos que ter fé suficiente de ser mudado. Porque o rapto, a chamada, a mudança, essa vida tem que estar lá dentro de nós. Esse Espírito Santo, que é esses 7 trovões, tem que estar dentro de nós. Que é a mensagem do dia, a mensagem da hora, para responder esse chamado que vem de cima. Agora, se você apenas tem a vida humana o suficiente para te mover ao redor e cobiçar, aquela que vive em deleites, vivendo, está morta. Você não pode ressuscitar. Você pode ser a garota mais popular da escola. Você pode ser a garota mais popular dos jogos de carta de sua sociedade. Você pode ser a mulher mais bem vestida do país.
você pode ser a mais bonita, você pode ser a mais bem formada, você pode ser um ídolo para seu esposo, você pode ser todas essas coisas. Ora, isto é maravilhoso, mas, irmã, a não ser que você tenha o Espírito Santo, né, em você, veja, o qual é a vida eterna. Veja só, a não ser que você tenha esses 7 trovões em você, o qual é a vida eterna. Nós vemos a importância dos 7 trovões. Os 7 trovões é Deus. Porque os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Olha, a não ser que você tenha o Espírito Santo em você, o qual é a vida eterna, no final deste caminho você está terminado. Não me importa o que você pareça ou como são estas coisas, ou quão popular ou impopular você seja, quão bonita ou quão feia. Se você tem vida eterna, você viverá para sempre e sempre. Você vê a importância de ter essa vida? Nós cuidamos, é cheio de farmácia no nosso país, na nossa cidade. Por quê? Para manter a vida. Para manter a vida. Ninguém quer morrer. Tem um remédio para o câncer, remédio para a cabeça, para o coração, para o rim, para a pressão alta, pressão baixa. Todos têm o seu remedinho em casa. Você tem que ter seu remédio. Para manter a vida, para tirar o sofrimento. Agora, quando se trata do lado espiritual, nós temos aqui a farmácia de Deus, a sua palavra. Nós temos a sua palavra, o seu Espírito Santo. Olha, quando a lua e as estrelas desaparecerem e a terra tivesse derramado dentro de suas montanhas e os desertos e tudo mais não for mais, e o mundo cambaleando como um bêbado indo para a casa à noite, e as estrelas se recusarem a brilhar e caírem dos céus, e a lua se tornar em sangue, o sol envergonhado esconder sua face, quando virem o Filho do Homem chegar, você brilhará na justiça do Senhor Jesus, saindo da sepultura como jovem. Linda mulher, tomando seu companheiro, seu esposo, e vivendo para sempre, sempre, sempre. E todas as eras eternas você continuará vivendo. Foi para isso que o Espírito Santo foi dado. Olha, quando você olhar e não vê mais essas estrelas, não vê mais o sol, não vê mais a lua, porque tudo que começa tem fim. O sol teve um começo, né? Foi criado. Então, se foi criado, então teve um começo. O sol não é eterno, a lua não é eterna, as estrelas não são eternas, nem os planetas são eternos. Eles tiveram o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então terá um fim. Então, no princípio ele criou. Agora, nós somos da eternidade. Nós entramos no tempo. Nós não temos princípio, não temos fim. Esse corpo, sim. Mas novo céus e nova terra, haverá sol, haverá lua. O Senhor vai ser a luz do novo céus e nova terra, está em Apocalipse capítulo 22, 21 e 22, que a cidade não precisa nem de sol, nem de lâmpada, porque o Senhor será a sua luz. Então, todas essas coisas são representativas. A terra precisa do sol, precisa da lua, precisa dos planetas, precisa das estrelas, mas um dia, não é essa terra. Ele criou novos céus e nova terra. De repente você está imaginando que vai ser esse sol que vai continuar para te queimar, para te aquecer, ou essa lua. Se ela se aproximar um pouquinho da terra, as águas inundam essa terra. E se ela se aproximar de mais um pouquinho, nós morremos congelados também.
Se você sente o menor puxão e não o rejeite. Ele diz, se você sente o puxão do Espírito Santo, de Deus, não rejeite ele. Ele está te puxando, ele está falando com você. Ele está falando lá dentro do seu coração. O seu marido não está sabendo o que está acontecendo, nem a sua esposa, não, nem seu pai, nem sua mãe. É Deus falando com você, é Deus te puxando, é Deus tratando contigo. O que é o Espírito Santo? Deus em você. Para que ele foi dado? Para continuar a sua obra no meio do seu povo, para reunir a sua igreja, para colocar a igreja em um lugar nesse dia, além da luterana, metodista e pentecostal, a um lugar para uma adoção e graça do rapto. Para que é o Espírito Santo? Para que é os 7 trovões? Os 7 trovões é para nos colocar além da primeira e segunda etapa, é para nos colocar além do pentecostalismo. Os 7 trovões é para isto, que os 7 trovões é a vida eterna. Ele é que nos reúne para a fé arrebatadora. E ele é o Espírito Santo. Olha, que quando essa parte da igreja, quando o Espírito mover na igreja aqui, ela simplesmente ressuscitará. Isso trará todos os redimidos que alcançaram aquele Espírito. Aqueles luteranos que se colocaram ali com toda a luz que eles tinham em justificação, eles virão na ressurreição. Aqueles que dormiram na mensagem de Lutero, com toda aquela luz, veja, eles aproveitaram toda a luz. Lutero era a luz daquele dia. Wesley era a luz do seu dia. Branham era a luz do seu dia. Hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, a esposa, ela é a luz desse dia. Ela recebe a luz do sol, a lua. E a lua é o tipo da igreja. Nós tivemos o sol, Branham. Hoje nós temos a lua, João, a esposa. Para continuar sua obra no meio do seu povo, para reunir sua igreja. O Espírito Santo é para reunir. Os 7 trovões aqui é o quê? É para reunir a noiva para a fé de rapto. Reunir. A tradução que está juntar. A primeira tradução diz reunir. No inglês também diz reunir a noiva para a fé de rapto. O Espírito Santo é para reunir. Os 7 trovões é para reunir. Então, o que é os 7 trovões? 7 trovões é o Espírito Santo. São as pequenas coisinhas para colocar a igreja em um lugar nesse dia, além da luterana, como nós lemos aqui, além da metodista, pentecostal, há um lugar para uma adoção e graça de rapto. Olha, Deus a coloca em um lugar para adoção e graça de rapto. Adoção é quando Deus te recebe como filho. Vê, olhou, te observou, que você foi obediente a Ele, foi uma moça obediente, foi um moço obediente, foi uma esposa obediente, foi um marido obediente, um filho obediente, uma filha obediente. Aí Ele te adota como filho, como herdeiro. Porque em todo tempo que o herdeiro é menino e nada se difere do servo. Gálatas 4, versículo 1. Olha, quando o Espírito mover na igreja aqui, ela simplesmente ressuscitará. Olha, nós estávamos no sistema denominações e essa mensagem nos ressuscitou dos sepulcros denominacionais. Nós tivemos já uma ressurreição espiritual. Não é aquela primeira ressurreição geral da esposa de todas as eras, desde Paulo, né? Desde a era ortodoxa. Aí vem Éfeso, Esmirna, Pego, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia. Então, sem nós, eles não são aperfeiçoados. Veja que eles dependem dessa mensagem. Você vê a alegria dos santos do paraíso quando eles viram o irmão Branham. Disseram, nós estamos descansando do que você tem pregado.
os santos, estamos descansando no que você tem pregado. Agora veja, hoje nós estamos em outro dia. A mensagem é a mesma, mas com mais luz. Não é com aquela mesma luz que ela veio lá nos Estados Unidos, não. Hoje ela vem com mais luz. Hoje você pode falar. Naquele dia não podia. Você pode ver que os seguidores do irmão Brana nunca puderam falar dos 7 trovões. Eles nunca puderam falar sobre o novo nome. Eles nunca puderam falar sobre o Cordeiro fora do trono. Porque não era para eles, não era para o seu dia. Eles somente falaram até onde o irmão Brana falou. Aquilo que o irmão Brana pregou, eles não entraram no mérito do assunto. Todos eles. Agora, quando João, aqui nesse tempo, toma o livrinho, come, então ele profetiza outra vez. Aí João tem a autoridade de profetizar outra vez a povos, tribos, línguas, nações e reis. Quantas tribos tem lá em Moçambique? Quantas tribos tem em Angola, São Tomé e Príncipe? Quantas nações tem aqui no Brasil que estão ouvindo essa mensagem, que têm abraçado essa mensagem? Que vieram para o Brasil para receber essa mensagem, vieram nos lombos dos seus tataravós. Da mesma forma, quando Israel, que entrou na Terra Prometida, veio nos lombos dos seus pais. Seus pais não entraram, mas eles entraram. Temos muita coisinha aqui. Agora, o que o Espírito Santo faz num homem? Agora, o Espírito Santo não vem para te dar aquelas grandes promessas, não. Eu não quero me ajustar a este mundo. Eu não quero ter nada a ver com este mundo. 161. Estou procurando por uma cidade que seja firmemente edificada. Estou buscando uma cidade que tem vida eterna, onde o sol nunca se porá. Ali não haverá nenhuma idade avançada, onde nunca haverá uma fita de luto na maçaneta da porta ou uma sepultura na colina. Estou buscando aquela cidade cujo artífice e construtor é Deus. Tem que ser o desejo de cada um de nós, tem que ser a busca de cada um de nós. Nós temos encontrado. Nós temos o mapa, temos a passagem. Estamos esperando a hora de embarcar para ir naquele grande rapto. Nossos irmãos esperam a ressurreição. Então, os 7 trovões têm algo a ver com a primeira ressurreição. Sem nós, eles não são aperfeiçoados. Então, os santos de todas as eras dependem dos 7 trovões. Os santos do Antigo Testamento dependiam de Jesus, que Jesus também era os 7 trovões para a igreja hebreia, para a igreja do Antigo Testamento. Porque sem ele, eles não podiam ser aperfeiçoados, eles não podiam levantar, eles não podiam ressuscitar. E no seu rapto, que foi o primeiro rapto. Então, sem os 7 trovões hoje, nós não podemos sair da sepultura se nós entrarmos nela. Então, você foi com essa fé. Mesmo com todos os nossos problemas, nossa dificuldade, essa semente tem que ter vida. De repente a semente está feia, está toda suja, mas ela tem vida. Joga na terra que você sabe que ela vem. Às vezes você olha o irmão, a irmã, mas ela tem vida. Ele tem vida. Ele tem uma fé que não vai deixar ele na sepultura. Ele disse: há apenas uma maneira para encontrá-la. Houve uma pedra cortada da montanha sem mãos que rolou sobre o mundo e o esmagou. E se tornou como trigo, ou a palha esmagada no chão. Desde que aquela pedra, o Cristo Jesus, aquela pedra de tropeço para o mundo, uma pedra de ofensa,
uma pedra de crítica. O que é Apocalipse 10, João hoje? É uma pedra de crítica. É uma pedra de tropeço. Mas essa é a pedra, é uma pedra de tropeço para a igreja. Porém, uma preciosa pedra magnética para o crente, uma pedra de segurança, uma pedra de descanso. Essa pedra hoje é de descanso. Aqui é que eu me descanso. Jacó descansou. Seu travesseiro foi uma pedra. E ali ele descansou e sonhou. É aqui onde você sonha. Aqui é onde você descansa. E você pode deitar e acordar, porque o Senhor cuida de você. Você está realmente tendo essa pedra como seu travesseiro. Billy Paul viu numa visão. Foi a mesma que Daniel viu na visão. E ele disse: Pai, dos seus olhos saía fogo. E você tinha as mãos levantadas e dizia: o tempo já não é mais. Irmão Branham disse: Billy Paul não sabia nada sobre essas coisas, sobre essa escritura. Esse foi um sonho que veio do Senhor para ele. Ele disse: o Senhor dizia, o tempo acabou. Ali estava Apocalipse capítulo 1. Fogo saía dos seus olhos. E uma pedra da montanha cortada. Essa rocha de escândalo. Branham foi uma rocha de escândalo no seu dia. Uma pedra de crítica. Você pode ver que hoje já não é muito uma pedra de crítica. Mas a igreja, Israel espiritual, a esposa hoje é a rocha de tropeço, de escândalo, de crítica. A esposa que eu digo é Apocalipse 10, 8 a 11. É a rocha de crítica. E você sabe que eu estou falando a verdade. É a palavra. Oh, que coisa! Descansando. Eu sei que passei da morte para a vida. Minha alma está repousando. Oh, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu darei descanso para as vossas almas. Um sinal que seria mal falado, disse o profeta para Maria. Ele será um sinal, mas ele não será bem falado, será criticado. O irmão Branham disse: eu estou aqui olhando para um irmão, chamando irmão Otal, um ex-gangster, um ex-bandido. O irmão Branham conta um pouquinho da história desse irmão. Ele disse que esse irmão dormia nas ruas, andava sempre com um revólver, procurando alguém para poder estourar os miolos. Vou ler na íntegra para você. Irmão Otal, estou lhe dizendo, isso simplesmente te faz arder. Aqui está um velho rapaz assentado aqui, um velho irmão meu, que era um gangster, e andava com um revólver do seu lado, procurando por alguém ao redor da esquina, alguém para explodir o seu cérebro. E o que aconteceu? Um dia ele olhou e creu na vida. E ele seguiu em frente, ele seguiu minhas reuniões, e o pobre sujeito não tinha o suficiente para comer, deitava e dormia nos arbustos ao lado da tenda, com fome e com sede. E um dia o Espírito Santo chegou. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele muda o gangster, ele muda o ladrão, ele muda o mentiroso, faz ele falar a verdade. Ele muda a prostituta, a mulher adúltera. É só ela receber o Espírito Santo que ela se transforma numa dama. É só ele receber o Espírito Santo que ele se transforma em um cavalheiro. Olha o que o Espírito Santo faz. Oh, meu irmão, isso te mudou. Não mudou? Isso trouxe vida e afastou a morte. O ódio saiu e o amor entrou. Oh, que coisa, inimizade, contenda, tudo acabou. Nova vida chegou. Veja aqui das outras vezes. Das outras vezes e por ali, os sinos do céu estão tocando, amigos. Não há maneira que eu possa expressar isto. O profeta disse, isso é Deus. Ele disse, não é eu que curo. Eu não vejo visões, é Ele que vê através de mim, é Ele que cura através de mim.
Ele que prega através de mim, tudo é Ele, você recebeu a Ele. Não um ensino de seminário, mas você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu, não o Espírito Santo que a denominação prega, que você tem que receber aquele. Não, é o Espírito Santo de Apocalipse 10, 8 a 11, é os 7 trovões. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Deus abençoe vocês aí através da internet. Deus vos dê graça. Deus te dê esse Espírito Santo. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê que você tem sede? Você tem sede da palavra? Você tem sede, você tem fome da palavra? Você vai ser farto dela. Você tem sede dessa mensagem? Você vai ser farto. Deus cumpre o desejo do coração das pessoas. Salmo 37. Deus te abençoe. Vamos orar pelos pedidos de oração? Você veja como ele é maravilhoso. Talvez você viu eu com essa Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui. Alguém me deu, parece que foi a saudosa irmã Maria Dias. Essa Bíblia é de tradução de 1933. Essa Bíblia ainda tem o PH para profetas, né? Ali você vê o H. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo através da internet. Nós vamos orar aqui no final pelos irmãos que estão necessitados. Os irmãos que nos acompanham, as irmãs Filomena Moura, Roseni Rosa, Antônia Pereira, Cláudia Fiacadori Alves, Sueli Petri, Ney Ferreira e Cris, João Marco Elegeda e seus filhos em Canoas, Joadim Oliveira, Maria Lúcia Lima Viana, Cauê e Ana Paula Mendes, Juliana Porto Chaves, Agenor Alves, Francisco Lemes Campo, Michele Gomes, Jaque Peixoto, Hermes Almeida Brana, Afonso Pereira, Graça Amorim, Elodi Borba, Letícia Torres, Paulo Tubi assistindo de Criciúma. Deus abençoe, irmão Paulo. Está na casa do seu genro, Giovanni e Vanessa. Deus abençoe o irmão Giovanni aí, a irmã Vanessa e as crianças aí, né? Gelusa Ramos e Derli, Irã Santos, do Rio de Janeiro, em Seropédica, Lindomar Rodrigues e Mara Rúbia, assistindo de Alvorada, José Carvalho da Silva Neto, Leila Ferracine, Milton Fraga, Deus abençoe o irmão Milton aí nas estradas, Verilda Malaquias, Ronaldo Ramos, Vera Burato em Criciúma, Santa Catarina, Marina Lopes Nune, Denise Borim, Salete Marques, Doutor Eleve, Tereza Cândida, Margarete Cosma, Eliese Patarello, José Julião, Pastor José Julião, Deus abençoa, Joel Dias, Sandra Silva, Maria Aldaci Castanhal Pará, Vilma Goulart Camilo. Pedido de oração, Ronaldo Ramos, Márcio Escopel, oração por seu pai, Wilson Escopel e família, João Marco Elegeda, oração por sua família, Roseni Rosa, oração por sua família, Valdecira, Jonas, Stefana, Mário, Sueli, também para João Walter e Altair da Silveira, Josué, Gisele, Felipe, Joel, Letícia, Larissa, Rutiele, Igor, Isadora, Leandro e Josiane Calfe. Deus abençoa a irmã Josiane pelo seu aniversário, né? Gabriela e Helena, Moacir Gomes Dias, Giovanni Dete, Fernando Sá e Bruna Pagani. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos, que nós lemos seus nomes aqui, diante do teu altar, Senhor. Soluciona os seus problemas, dê a cura para as suas enfermidades, ajuda teus filhos nessa hora, dê fé, dê força, Senhor, tira o desânimo, afasta todo espírito de enfermidade, toda a incredulidade das suas vidas, dos seus corações, das suas famílias. Guarda cada família, Senhor Deus. Abençoa também o nosso irmão João Drum.
ali de Caxias. Nós pedimos a tua graça e força para ele e a sua família. Ó Deus, abençoa teus filhos aqui presentes. Todos esses nomes e as suas necessidades aqui, Senhor, que nós lemos aqui diante de ti. Pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus assim vos abençoe. Até domingo às 5 da tarde. Será às 5 da tarde, porque domingo nós teremos a ceia do Senhor. Deus os abençoe.